uma determinação do Supremo Tribunal Federal para quem tem dívidas ativas, que pode perder aí documentos importantes, né? Pode levar à suspensão de documentos importantes, como a CNH. É o que a gente vai discutir aqui no estúdio agora, conversando com o advogado Cleomadson Amorim, que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Obrigado, Luciane. Satisfação de estar aqui, podendo contribuir com os meus conhecimentos. Desde já parabenizar pelo brilhante projeto de trazer informação para o cidadão barreirense. Cleomadson, comece falando para a gente, explicando exatamente que decisão é essa do STF e como é que ela funciona. Bom, a decisão do STF, basicamente, ela foi proferida na ação direta de inconstitucionalidade 5941. O que é que decidiu o STF? Havia-se uma discussão se a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte eram medidas constitucionais. Na verdade, o artigo 139, inciso 4, ele prevê que o juiz ele pode adotar medidas coercitivas para o cumprimento de uma decisão. E aí, com base nesse inciso, o juiz ele poderia suspender a CNH e apreender o passaporte. Então, se levou-se essa discussão para o STF dizer se era constitucional ou não. E o STF bateu o martelo dizendo que sim, que é constitucional, desde que respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade. É uma decisão recente? A decisão que foi proferida no ano de 2023, embora os tribunais já vinham adotando essa medida e, em razão disso, levaram para o STF para discutir a constitucionalidade. Então, é uma decisão relativamente nova. 2023 é um ano próximo e, para o direito, jurisprudências com esses anos aproximados é considerada nova. Então, sim, é uma decisão nova. Em que situações isso pode acontecer, Cleomadson? Então, Luciane, é preciso deixar claro para os ouvintes que não é uma medida geral, não é uma regra geral que ocorre ali de forma automática. É preciso analisar cada caso de uma forma específica para que o juiz ele possa deferir essa medida. Então, vamos imaginar que um devedor ele ostenta uma vida na sua rede social de que tem capacidade financeira, mas como, por exemplo, o juiz ele defere ali uma medida de bloqueio de valores, não encontra nada nas contas. Então, a conduta do devedor não é compatível com o que apresenta nos seus saldos bancários. E aí, diante disso, o juiz ele pode sim deferir a suspensão da CNH ou a apreensão do passaporte. Ou seja, então tem um tipo específico de dívida ou não, necessariamente? Não necessariamente não existe um tipo específico de dívida. É preciso deixar claro para os ouvintes que há necessidade de haver um processo judicial. Então, não é porque eu estou devendo um cartão de crédito, por exemplo, que eu já corro o risco de ter a minha CNH suspensa. Não, é preciso ter um processo judicial e aí, depois de uma sentença, na fase de cumprimento de sentença, após esgotar os meios típicos, que seria o bloqueio de valores, tentativa de penhora de bem, de veículos, não encontrou nada, aí você pode adotar as medidas atípicas, que dentre elas estaria a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte. Acho que o medo de todo mundo era que a suspensão acontecesse imediatamente, então não acontece, sim. né? Não acontece. Na verdade, a internet, nas últimas semanas, veicularam essa informação, recebi inclusive contatos de clientes, amigos, falando, rapaz, e minha CNH? Mas não é de forma automática. E quem depende da carteira de habilitação, exemplo, um motorista? Exatamente. Aí é onde entra a questão da proporcionalidade e da razoabilidade. Foi o que o STF ele enfrentou ao decidir essa ação direta de inconstitucionalidade. Essa medida ela não pode ser utilizada como uma forma de punição, mas como uma forma de coerção. Então, imagine que um Uber ele tem esse pedido feito contra ele. Obviamente, não vai respeitar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito ao trabalho. Então, com certeza, não será deferida. E aí é onde mora a questão de não ser automática. Por isso que é necessário haver um procedimento onde aquele que está sofrendo a medida ele vai poder se manifestar para alegar, inclusive, essas questões de que é utilizada para trabalho. Outras sanções podem ser aplicadas em cima disso? Sim, nessa mesma ação direta de inconstitucionalidade, o STF entendeu ser constitucional também a vedação à participação de concurso público e também a participar de licitações. Aí, novamente, voltamos ao exemplo. Imagine que uma empresa
ela participa de várias licitações, é uma empresa que está atuante, mas quando você vai buscar valores, nada encontra. Então, a conduta da empresa é incompatível com o que ela apresenta. Então, o advogado ele pode requerer aí uma vedação a participações de licitações. É uma medida também constitucional. Porque o MAT tem algumas dívidas que acabam prescrevendo, né? Durante, vamos colocar aí, 5 anos elas prescrevem. Existe um período que essa dívida ela pode ser cobrada? Na verdade, esse período prescricional ele diz respeito à data que você tem para ingressar com a ação. E aí, dentro do processo, vai ocorrer o que chama de prescrição intercorrente, que é quando você já tem uma decisão, mas você não consegue, por algum motivo, encontrar e pode gerar essa prescrição. É por isso, Luciene, que o STF ele bateu justamente nesse ponto, na necessidade de se buscar a efetividade das decisões judiciais, porque existe sim muitas dívidas que elas prescrevem no decorrer do processo, justamente por não encontrar nenhum bem do devedor. Então essa medida de suspensão de CNH, de apreensão de passaporte, ela visa trazer essa efetividade às decisões judiciais. Como é que é possível recorrer dessa decisão? Ou se é possível, né? Sim. Então, o juiz proferiu a decisão, suspendeu sua CNH, apreendeu o passaporte. Toda decisão ela é cabível o recurso. E aí você vai ter que interpor o recurso cabível, ou em caso de abuso você também pode se valer do mandado de segurança. Como nós falamos aqui anteriormente, imagine que um Uber ele tem sua CNH suspensa. Ele justificou, ele apresentou todas as provas de que ele é um Uber, mas ainda assim o juiz ele deferiu a medida. É uma medida abusiva. Ele vai poder recorrer a um mandado de segurança ou para o recurso para o Tribunal de Justiça. Essa decisão é para reduzir a inadimplência. E será que com isso a inadimplência pode ser reduzida mesmo? Acredito que sim. No entanto, dada a excepcionalidade da medida, não vai ser algo tão comum. Não vai ser algo tão comum de se ver. É necessário haver, de fato, essa demonstração de que o devedor ele tem condição, mas ele não quer pagar. E aí, às vezes, dificulta, porque boa parte dos devedores, às vezes, não tem, de fato, a condição de arcar com aquilo. Então, essa medida ela não será aplicada para eles. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a nossa programação em cima desse assunto que a gente acabou de conversar. Então, a mensagem que eu deixo é: cumpra seus deveres, mas, caso não cumpra, que vocês procurem. Às vezes tem várias formas de você quitar um débito, procurar um advogado, fazer um acordo. O importante é demonstrar o interesse em arcar com as obrigações, para que você não corra o risco de ser afetado com essa decisão do STF. Uma vez que se demonstrado que você tem condição, mas não quer pagar, aí sim o juiz ele pode deferir a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte. Queria muito agradecer a sua participação. Obrigado. Muito obrigada.